Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos aqui mais uma vez com Palavra Encarnada, Diácono Deus Andrade, com muita alegria, partilhando com vocês sobre essa grande graça de Deus, que é o Evangelho que a Igreja nos propõe. Por isso, clamar a presença do Divino Espírito Santo, que Ele enche e infunda nos nossos corações os bons sentimentos, aquele sentimento piedoso de amor e de santidade. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Escutemos com atenção o Evangelho do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos serás dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que evangelho claro, que evangelho evidente. Parece que a diversidade das palavras que nós poderíamos falar aqui até esvaziaria o sentido desse evangelho, porque ele já é muito claro. Ser misericordioso como o Pai. Uma boa medida, meus irmãos e minhas irmãs, era que nós fôssemos justos para com nós mesmos e misericordiosos com os outros, porque muitas vezes nós somos o contrário. Nós somos muito complacentes com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos pecados. Facilmente nos perdoamos, entre aspas, no sentido de voltar a cometer, de ter uma vida fácil, infelizmente. E sobre os outros nós colocamos pesados fardos. Cobramos que os padres fossem santos, que os coordenadores fossem santos, que os outros fossem santos, mas sobre nós mesmos não temos essa mesma exigência. Meus irmãos, com a mesma medida em que medirmos, nós também seremos medidos. Já imaginou, meus irmãos, que jugo pesado nós podemos colocar sobre nós mesmos? Não o jugo de Cristo, porque Ele disse: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, porque eu vos aliviarei. É nesse sentido, porque a lei que o Senhor coloca sobre nós, o desejo de santidade, o desejo de mudarmos de vida, não é uma lei externa, uma obrigação, algo que o Senhor pede que nós façamos, porque Ele é um Deus juiz, porque Ele é um Deus cobrador. Não, é uma lei interna que Ele pede a partir de dentro de nós para que nós sejamos homens verdadeiramente felizes, não uma felicidade passageira que rapidamente se esvai, mas daquela felicidade que vem do alto. Ao mesmo tempo em que Ele nos exige isso, para o nosso próprio bem, assim como um pai, uma mãe, por exemplo, não pede que o filho estude em benefício dos pais, não, em benefício do próprio filho. Essa exigência, esse amor exigente dos pais é porque Ele ama o filho e quer o melhor para ele, vocês entendem? Então, Deus, quando também tem esse amor exigente conosco, Ele não é só uma exigência de fora, extrínseca, né? Mas Ele nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo aqui nos dá a força para seguirmos os passos que Cristo quer para nós. Então, meus irmãos, não é uma imposição. É nesse sentido que a gente vive o de dentro para fora. É muito mal interpretado esse de dentro para fora, porque assim, não, eu não vou viver a castidade só quando for de dentro para fora. Que absurdo! Não, eu não vou viver o meu dízimo, né, de igreja, a minha contribuição do ser feliz, porque eu ainda não me sinto preparado, porque não é de dentro para fora. Meu Deus, que absurdo, entende? Não, o meu grupo não me agrada mais, então eu não vou viver porque não é de dentro para fora. Nossa, então quer dizer que é Deus, a graça de Deus que tem que se conformar a nós? Não. Somos nós que temos que nos conformar à graça de Deus. O de dentro para fora precisa ser entendido de que eu estou tão aberto à graça de Deus que eu acolho toda ela. Tudo ela que vem a mim, eu acolho, eu me abro. Eu permito que Ele entre, e aí a partir de dentro as minhas estruturas da personalidade, aquele defeito de caráter, aquela mentira de base, vai mudando. E aí eu vou me tornando aquilo que eu fui criado para ser. Eu vou me tornando misericordioso, porque o Pai é misericordioso. Ele vai infundindo em mim esses desejos. Eu tenho um coração tão aberto à graça de Deus, através da oração, através do jejum, através da penitência,
tempo de quaresma, através da esmola. Eu tenho um coração tão aberto à graça de Deus que Ele vai mudando as minhas estruturas, o meu modo de pensar, o meu modo de falar, né? O Michael, né? Muda o meu jeito de pensar, meu tudo, né? A música que eu dei, assistam, rezem com ela hoje, né? Então, Ele vai mudando aquilo que eu sou e me conformando a Ele. Eu vou criando, Filipenses 2, versículo 5, os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que, sendo Deus, não se fez soberba da sua condição divina, mas assumiu a condição de um escravo. Então, ser misericordioso com os outros também não nasce de um certo laxismo, né? No sentido de ser muito relaxado. Você é pecador, então tudo bem, se conforme com isso mesmo, não tem como mudar. Não é isso, meus irmãos, Deus nos livre. Você vê um irmão pecando e você não fazer nada, isso é omissão. Não é isso ser misericordioso. Ser misericordioso é o querer o bem daquele irmão. E quantas vezes nas nossas casas de acolhida, na nossa própria comunidade, nos nossos grupos de oração, nos grupos vocacionais, no acompanhamento do bom pastor, a gente tem que intervir e dizer, irmão, o que está acontecendo? Como é que está o teu coração, irmão? O que tem? Tem alguma coisa aí que você precisa partilhar? Vocês entendem? Ser misericordioso como um pai não é ser relaxado, certo, meus irmãos? Mas vejamos, a exortação fraterna, quando ela é sincera, quando ela é real, ela nunca gera prazer em quem faz. Ela é difícil de fazer, porque aquele amor é tão grande que a gente sabe que, apesar de ser difícil, é pelo bem do irmão. Então eu não sinto prazer naquilo, porque eu faço aquilo não por prazer, mas por amor. Eu lembro muita clareza, assim, no começo da minha caminhada, eu era dos grupos do Alion, né, do Quírios depois, e eu era muito sem noção, assim, a gente saía no meio da rua, às vezes saía de madrugada, muitas vezes para ver os irmãos nas ruas, mas nossos pais ficavam injuriados, né, ficavam com muito medo, né, de que alguma coisa acontecesse, e aí, conselho, muitas vezes acontecia de ele vir conversar comigo, e a Sarinha, eu lembro muito claramente da Sarinha, que é um amor de pessoa, ela exortava com tanto amor, com tanto carinho, que, nossa, assim, eu me sentia amado naquilo dali. Eu me sentia cuidado, que dava vontade de dizer, Sarinha, perdão, nunca vai fazer isso, né? Então, aquele amor exigente se transformava num amor misericordioso. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa mudança do nosso olhar, sabe? Às vezes também, claro, vejam, a gente tem que julgar as atitudes. Uma coisa é certa, outra coisa é errada. Nós precisamos fazer isso. Uma pessoa, vou usar um exemplo bem absurdo, né? Xingou outra pessoa. Claro, essa atitude ela é errada, nós nunca podemos compactuar com ela. Então nós temos que julgar a atitude, mas nós nunca podemos julgar a intenção daquela pessoa. Nós nunca podemos julgar o coração dela por um motivo muito simples, você não conhece o coração daquela pessoa. E pode ser que aquela atitude que seja muito errada, seja mitigada, seja aliviada por outras questões. Vocês entendem, meus irmãos? Então, a gente tem sempre que supor a virtude do irmão e não supor o defeito. Às vezes nós temos um coração tão ferido que nós sempre supomos o defeito do irmão, você entende? Veja, um irmão fala grosso com você, você já julga ele como se ele estivesse sendo contra o evangelho, papai, e tem palavras duras contra ele. Não. Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade, às vezes o irmão está passando por uma dor, né? Eu lembro de um padre, e aqui eu vou abrir meu coração para vocês, né, rapidamente, que eu tinha um ranço muito grande dele, sabe? Porque ele sempre estava de cara fechada, era ignorante e etc, né? Eu tinha meus motivos para ser contra ele, no sentido, claro, nunca xinguei, nunca falei mal dele, mas eu não gostava dele, sabe? E quando era a missa dele, eu assistia, claro, a missa, o Santo Sacrifício do Nosso Senhor Jesus Cristo, e é a mesma, né? Eu não saía da igreja por causa dele, mas eu assistia de mau gosto, né? E tinha muita raiva, porque eu achava que isso não era um exemplo de padre. Claro, eu já sentia a vocação sacerdotal, eu ficava, não quero ser assim, né? E uma vez, o meu antigo confessor, o padre Francisco Linhares, eu conversando com ele, ele disse, olha, padre fulano de tal é um padre muito virtuoso. Aí eu, o quê? Claro que eu não falei, não expressei isso, mas fiquei pensando, como assim? Aí ele, mas por que, padre, isso? Aí ele, porque aquele homem sente dores terríveis nas costas. E mesmo assim, não se acabrunha diante do seu sofrimento, da sua dor e continua a servir nosso Senhor. E nunca reclama sobre isso. Nossa, as minhas vendas caíram, entende? Porque quem sabe aquele homem tinha uma cara fechada porque estava sentindo dores constantes e eu julgava o seu coração. Vocês entendem, meus irmãos? Claro, a atitude dele
de não estar sorrindo, é claro, eu posso trazer, é uma atitude que eu posso julgar, entre aspas, e trazer para a minha vida. Eu não quero ser uma pessoa triste, eu não quero ser uma pessoa carrancuda, mas eu nunca posso julgar a intenção do coração dele, porque existe ali um motivo concreto, dores horríveis nas costas, que continuava servindo ao nosso Senhor. Então aquilo mesmo que eu julgava como defeito era uma virtude, porque aquele homem não reclamava, de fato, nunca, não sabia disso. Vocês entendem? Isso é um sinal de uma virtude. Então, meus irmãos, a partir do Evangelho de hoje, que Deus nos ajude a ser mais misericordiosos com as outras pessoas e mais justos com nós mesmos. Julgar o nosso coração através de um sério exame de consciência. Fica aqui a dica. Confissão. Quaresma é tempo de arrependimento, de confissão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.